Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O CAGED divulgou, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou o relatório do mês de julho e é o melhor mês de julho desde 2012 na geração de trabalho com carteira assinada, de emprego com carteira assinada, ou seja, o saldo é positivo novamente e é o melhor julho se a gente fizer uma conta nos últimos 6 anos. No acumulado do ano já são mais de 440 mil empregos e aqui tem uma comparação bem interessante. Só nesses 6 meses o saldo é bem mais positivo do que nos últimos 12 meses, o que demonstra a força da economia neste ano, apesar de um crescimento menor do que o esperado. O dólar volta a subir em um outro dia especulativo, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no cenário econômico. Na contramão, e isso chama atenção porque o Ibovespa subiu hoje, subiu bem e sobretudo com dinheiro estrangeiro, de investidor estrangeiro. No estúdio, para falar sobre tudo isso, o economista Fábio Pina. O cenário econômico está no ar. Hoje o mercado financeiro passou por um novo dia de especulação, mas só no mercado de dólar, porque o Ibovespa subiu. Aliás, se a gente fizer ali uma análise muito rápida, um resumo, 9 entre 10 analistas de mercado culpam o cenário eleitoral, ou seja, as pesquisas eleitorais, uma delas saiu hoje, a do Datafolha. Só que ela não muda muito o cenário do que a outra pesquisa já tinha mostrado e de alguma forma já tinha precificado esse resultado da pesquisa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados do mercado financeiro. Vamos começar com o dólar, com o Ibovespa, uma alta de 2,29%. Essa alta é expressiva no Ibovespa. Se recuperaram Petrobras, que ontem caiu pesado, mas hoje subiu bastante. Os bancos todos que tinham caído, Vale tinha subido ontem, manteve a alta hoje, ou seja, nós tivemos uma alta acima de 3% nas ações da Petrobras. E por que eu faço menção justamente às ações da Petrobras? Que por ser uma estatal, normalmente quando se tem qualquer discussão em relação ao governo, e claro, o cenário eleitoral está precificando ali qual vai ser o novo governo e se terá ou não intervenção numa empresa estatal, as ações da empresa caem. Se ontem com a pesquisa caiu, hoje a mesma pesquisa, uma nova pesquisa que mostra a mesma coisa, não caiu, subiu, em algum momento se chama atenção. Tanto é que é uma empresa que tem peso importante dentro do Ibovespa e subiu aqui a 2,29 para a gente ver o Ibovespa na média. Mas a Petrobras subiu um pouco mais, ou seja, puxou o índice para cima. Agora, o mercado de dólar continua turbulento. Hoje teve uma nova alta, pouco menos do que 0,5%, quase 0,5%, a R$ 4,05. Chegou a 4,09 hoje. Se a gente falar que dias atrás, a gente estava com um dólar a 3,70, quando teve de novo um movimento de baixa. E aí o dólar teve uma escalada importante em relação a tudo isso. Bom, para a gente já entender esse mercado financeiro, o economista Fábio Pina, da FEComércio, está conosco. Pina, bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Eu já não me contive em mostrar que tem alguma coisa que não... A conta não fecha. Eu tenho o cenário eleitoral exatamente para as duas coisas. Se a pesquisa mexe no câmbio, normalmente mexe em empresa estatal. E hoje a Petrobras subiu, acho que 3,47. E isso fez com que também o Ibovespa subisse, porque a Petrobras tem peso importante. Mas subiram os bancos todos. Posso entender que as ações estavam baixas, investidores olharam, vão comprar na baixa para vender na alta lá na frente. Agora, esse mercado de dólar não está turbulento demais, não tem informação demais nessa história, o que gera especulação grande também? Eu poderia ver o contrário acontecer. Que teria uma intervenção do Banco Central, a Bolsa caindo por motivos especulativos e eleitorais, por exemplo, mal-estar, e o dólar não subindo. Porque o Banco Central poderia intervir, olha, acho que o dólar não está legal, pressiona a inflação. Isso dá até para entender. Esse movimento é um pouco mais difícil de entender. Claro que as coisas não acontecem exatamente de forma simultânea, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, é um grau de ansiedade do brasileiro em geral com essas eleições que a gente não vê há muito tempo. Não sei se é justificável esse grau de ansiedade. Algum grau de ansiedade é natural em qualquer período eleitoral. Eu não vejo esse tipo de preocupação dos mercados desde a primeira eleição do presidente Lula. Lá em 2002, quando o dólar também atingiu mais de R$ 4,00 em algum momento em setembro de 2002, com a perspectiva do PT ganhar pela primeira vez. Ninguém sabia, era algo desconhecido. Era um risco Lula. Era um risco do desconhecido, né? O que será que vai ser feito? E se a gente trouxer aqueles R$ 4,10 para valor presente hoje, é quase R$ 7,00. Ou seja, então a gente já teve momentos de tensão muito maior do que esse agora. Isso é para a gente lembrar que se o dólar subir, ele também pode voltar. Para botar as coisas no devido lugar.
Segundo, eu acho que aí tem dois movimentos. O investidor externo está olhando e está falando, a Petrobras está barata. E não está acreditando que vai haver uma ruptura, né, radical de direcionamento econômico no próximo governo. Daqui a 6 meses. Né? É muito menos 6 meses. 4 ou 5 meses temos um presidente eleito e empossado. No dólar, eu acho que a gente tem um movimento ainda interno. Quer dizer, como há esse grau de ansiedade muito grande, os investidores nacionais começam a tentar se proteger com moeda estrangeira. É a única explicação que eu vejo para o curto prazo. Também pode refluir um pouco. E aí eu vou além. Será que esse grau de ansiedade se justifica também de uma pesquisa para outra? Porque há 2 dias uma pesquisa, o mercado reagiu, precificou aqueles números que eles não gostaram. 2 dias depois, uma outra pesquisa que dá os mesmos números. Por que você precifica de novo os mesmos números? E outra coisa, o que aconteceu no meio do caminho que faria com que a gente acreditasse que houvesse mudança? Então, até, na minha opinião, normalmente eu não costumo fazer isso, até meados de setembro, essas pesquisas têm uma validade, um grau de confiança baixíssimo. Eu ia tocar nesse assunto. Nós estamos só no começo da campanha. Não tem a campanha. Do ponto de vista de que o que tem influência em campanha, a gente já viu isso nas outras eleições, exposição em televisão. Sim. Pode ser que esse ano mostre um cenário diferente ou não, mas até aqui nós temos só fatos a compreender que a exposição na televisão tem alteração. O que a gente tem de informação é isso. Na opinião do eleitor, ele muda. Ou seja, eu não tive nada disso porque nós acabamos de começar. E eu tenho aqui uma série de investidores precificando tudo como se fosse decisão tomada já. E não está. Não, olha, nós temos uma eleição em outubro. Ninguém mudou isso na Justiça Eleitoral. A eleição é em outubro. Eu já coloquei minha tese várias vezes de que não é o Twitter que mexe com a televisão, é a televisão que mexe com o Twitter. Ninguém sabia que o presidente Trump tinha Twitter, até as TVs e todas as redes de informação mostrarem no Twitter dele. Ninguém sabia que ele tinha Twitter. Ninguém acompanhava ele no Twitter. E ninguém acompanha ele no Twitter. A gente acompanha o que a TV fala do Twitter dele. Ou qualquer rede de informações. Eu vou reforçar esse meu ponto de vista. Quem conhecia o Cabo Daciolo nas redes sociais antes do primeiro debate na televisão, na televisão. Meia dúzia do entorno dele. E agora ele virou o maior hit das redes sociais, ou seja, a televisão influenciou as redes sociais. Eu acho um grande erro a gente subestimar a televisão. Não fosse verdade que a televisão é importante, não estaria havendo um embate muito grande entre 2 partidos grandes, com 2 candidatos de partidos grandes, sobre tempo de televisão em coligações. Se isso não fosse importante, esse embate não estaria havendo. Agora, uma rápida pergunta em relação ao novo presidente, seja ele quem for, nós estamos só no começo. Nós temos uma situação no país que não dá para fazer milagre, não tem recurso, aliás, nós estamos num déficit ainda. A necessidade de reformas é urgente, mas a necessidade de responsabilidade fiscal é iminente. Sim. Não dá para ser irresponsável, não tem nem dinheiro para ser irresponsável. Ou seja, independentemente de quem vença, claro que eu vou ter um modus operandi de governo diferente de um candidato para o outro. Obviamente, isso é natural. Mas não dá para sair muito da caixinha, né? Não, eu acho o seguinte, você tem toda a razão, e esse é um dos meus pontos pela minha tranquilidade. Primeiro, nós lá da Federação do Comércio somos otimistas, achamos que a gente sai das eleições melhores do que entramos. E não vai ser uma eleição que vai dividir o país como a última dividiu. Primeiro ponto. Segundo, ainda que o candidato faça um discurso contrário, por exemplo, ao teto de gastos ou ao ajuste fiscal, se ele mantiver esse discurso depois de eleito, ele vai governar a terra arrasada, porque a gente não tem espaço para nenhuma brincadeira fiscal. Então, eu não acho razoável que ele não venha e tenha que fazer uma nova carta aos brasileiros. Se ele disse isso durante a campanha, ele vai ter que, de uma forma ou de outra, constranger seu próprio eleitor, e a gente já viu isso recentemente acontecer, né? Candidatos eleitos constrangerem muito fortemente seus eleitores, falar, eu falei uma coisa para ganhar as eleições, eu vou fazer outra. Essa é uma possibilidade. Então, eu acho que é muito difícil um candidato que queira assumir um Brasil onde ele não tem nenhuma massa de manobra. Pina, continua conosco. A gente vai falar sobre outro assunto aqui, aliás, que tem a ver com o dia a dia da economia, obviamente. A intenção de consumo das famílias teve um novo recuo agora no mês de agosto, na comparação com julho. A Priscila Kest está conosco em São Paulo e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A intenção de consumo das famílias fechou o mês de agosto com um leve crescimento, depois de 2 meses seguidos de resultados negativos. O indicador é calculado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e fechou em 85,6 pontos neste mês, um aumento de 0,6% em relação ao mês passado. Entre os itens da pesquisa, tiveram destaque o nível de consumo atual, que cresceu quase 13,5%, e a perspectiva de consumo
consumo, que subiu 1,8%. A análise aponta ainda a preocupação das famílias em relação ao mercado de trabalho. As percepções quanto ao emprego e as perspectivas profissionais tiveram queda neste mês. Isso indica que as famílias estão com menos certezas de que a economia voltará a crescer. Por conta desses indicadores, a Confederação Nacional do Comércio reduziu as estimativas para o crescimento do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A previsão, que era de aumento de 1,8%, caiu para 1,6%. A entidade espera gerar 500 mil postos de trabalho no setor neste ano. Piotr. Obrigado, Priscila. Vamos falar sobre emprego ainda. Saíram os dados do CAGED agora do mês de julho e o saldo é positivo. A pesquisa também mostra ali uma comparação bem interessante entre os empregos gerados agora no acumulado deste ano, ou seja, nos primeiros 7 meses, de janeiro a julho, e dos últimos 12 meses. Vamos lá. Os dados são esses. Olha, o saldo positivo agora do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nós estamos falando aqui só de emprego com carteira assinada, ou seja, emprego formal. 47.319. Esse é o saldo positivo do mês de julho. No ano, o acumulado é de 448.263 empregos. Nos últimos 12 meses, ou seja, eu estou pegando 5 meses do ano passado, 286 mil. Isso demonstra claramente o quanto a geração de emprego, que começou sim lá no final do segundo trimestre do ano passado, começou de forma muito leve. Nós tivemos crescimento em todos os meses, todos os outros meses do ano passado, desde quando começou a ficar positivo, nós tivemos até o final do ano. Mas a gente vê que a concentração de geração de emprego está maior exatamente nesse ano, apesar desse crescimento menor da economia. Vamos dar uma olhadinha agora nos outros dados aqui. A agricultura, nesse momento do ano, sempre tem uma concentração maior, 17 mil. Serviços, 14 mil. Construção civil. Esse é um dado positivo. A construção civil vinha acumulando, na verdade, demissões, mais demissões que contratações. Aqui é extremamente positivo, porque é um setor que tem uma capacidade de geração de emprego muito forte. A indústria continua crescendo, quase 5 mil empregos. A administração pública aparece aqui negativo, com pouco mais de 1.500 empregos. Vamos lá, para a gente entender um outro detalhe aqui. Os novos empregos. Dentro do, óbvio, depois da reforma trabalhista, nós temos o trabalho intermitente, pode ser feito 1, 2 ou 3 dias por semana, algumas horas por semana, enfim, de acordo com a demanda do empregador. Gerou o saldo positivo de trabalhos intermitentes de 3.399 empregos. O total de contratação em julho foi de quase 5 mil empregos. Vamos lá, a expectativa do governo é gerar 2 milhões desse tipo de emprego nos próximos 3 anos, ao longo de 3 anos. O total de contratações no total, aquele saldo de pouco menos de 50 mil, mas está aqui, é de 1 milhão e 200 mil novos empregos gerados, que obviamente tiveram demissões, e a gente chegou àqueles 47 mil de saldo positivo. Entre os estados que mais geraram empregos e tiveram os melhores saldos positivos estão São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará. Pernambuco, Roraima e Rio de Janeiro lideram os saldos negativos do CAGED, ou seja, não tiveram saldo positivo, tiveram mais demissões do que contratações. Um outro estudo mostra que o Rio de Janeiro, por exemplo, a perda de vagas formais de trabalho já tinha sido percebida em outra pesquisa, e o Marcelo Castilho está conosco no Rio e tem detalhes sobre isso. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você. Pois é, o emprego de carteira assinada está cada vez mais difícil por aqui. Então a saída é arregaçar as mangas e buscar o pão de cada dia como dá, trabalhando por conta própria. Segundo a FEComércio, houve um aumento da informalidade no segundo trimestre desse ano aqui no estado do Rio em 7,7%. Isso revela que o número de empregados do setor privado sem carteira assinada pulou de 7,9% para 8,2% em relação ao trimestre anterior, o que representa um crescimento de 0,3 ponto percentual. Em nenhum outro estado foi registrado um crescimento maior da informalidade do que aqui no Rio de Janeiro. A informação da FEComércio consta de levantamento divulgado hoje e é baseada na PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Esse aumento da informalidade pode ser medido a partir dos indicadores relativos à queda do número de trabalhadores com carteira assinada, que passou de 39,5% nos primeiros 3 meses deste ano para 38,4% no segundo trimestre, melhor dizendo, uma queda de 1,1 ponto percentual. E se a gente for comparar isso com o ano passado, aí a perda foi ainda maior, de 41,1% em 2017 para 38,4% neste ano.
queda de 2,7 ponto percentual. A FEComércio assegura que é o menor índice de emprego formal desde 2014, quando a crise começou a se tornar mais forte. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Fábio Pina está conosco aqui, da FEComércio de São Paulo. Esses dados do emprego, quando a gente olha para o dado nacional, e eu fiz menção a essa questão dos primeiros 7 meses aqui, o acumulado deste ano é melhor do que os 12 meses do ano passado, porque o ano passado eu comecei até a retomada do emprego. Agora nós já estamos no segundo ano consecutivo de geração de emprego. Mas eu tenho problemas no país. Em alguns lugares do país nós temos uma situação muito ruim. Eu só citei 3 estados, mas são mais estados que tiveram saldo negativo na geração de emprego. A economia vai crescer menos do que se previa, pelo menos não tem nada no horizonte que faça mudar essa perspectiva de 1,6, 1,7. O mais positivo que eu vi foi 1,8, mas é muito menos do que os 3% que se esperava. O que esperar para a economia, levando-se em conta este momento eleitoral, este momento turbulento, essa antecipação, essa ansiedade que você citou, porque, obviamente, o que as pessoas estão querendo é alguma calmaria econômica e crescimento sustentável para gerar emprego. O empresário quer isso, algum cenário, algum quadro um pouco mais palpável, e isso não tem agora. Agora, a gente, na Federação do Comércio, previa 3%, está prevendo 1,7%, 1,8% de crescimento. Previa uma geração de 1 milhão de empregos de postos de trabalho esse ano, e vamos gerar 700 mil, 600, 700 mil postos de trabalho esse ano. O quadro continua melhorando, mas mais lentamente do que a gente esperava. Isso é natural. O fato que você mencionou dos estados, eu acho importante para a gente lembrar ou desmistificar um grande erro que se comete, que é o ajuste fiscal, ele normalmente pune cortando empregos. Esse é um discurso de desenvolvimentista tradicional no Brasil. O estado de São Paulo tem o maior superávit fiscal de todos os estados, 5 bilhões de reais por ano. Esse é o maior superávit. E o Rio de Janeiro tem um déficit monstruoso. Olha o que aconteceu com a geração de emprego e de renda no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E se você fizer esse ranking, vai dar quase uma correlação de 100% entre estados que simplesmente são desconectados da realidade fiscal. Eles gastam muito mais, isso destrói o equilíbrio econômico, destrói a geração de investimento e de emprego nesses estados. Então, um país bem arrumado, por isso a gente vai ter que ter isso, o empresário espera isso, ele não vem para São Paulo gerar emprego porque São Paulo é mais bonito, ele vem porque tem mais condições econômicas de gerar retorno para ele. É simples como isso, nada mais do que isso. O Brasil precisa ser esse local onde o empresário acredite que ele possa gerar retorno, portanto ele emprega. Ou seja, o raciocínio da questão fiscal vale para o nacional. Tem que valer. Quer dizer, se um estado que tem um ajuste fiscal mais redondinho, como o estado de São Paulo, gera mais emprego, e o estado que é o símbolo da destruição fiscal, como o Rio de Janeiro, está destruindo postos de trabalho. Do Tesouro, num acordo costurado enorme, a várias mãos ali para tentar conseguir sair desse significa que o descalabro fiscal, a frouxidão fiscal, não gera desenvolvimento econômico. Ao contrário, gera receio, gera medo, gera incerteza e insegurança. É isso que o Brasil precisa, certeza e segurança. Vamos fazer mais um rápido intervalo, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a indústria que está diminuindo a capacidade, ou melhor, está aumentando a capacidade instalada, o uso da capacidade instalada, ou seja, diminuindo a ociosidade. A gente volta para falar disso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. A utilização da capacidade industrial chegou a 68% agora, neste mês de julho, e é o melhor julho dos últimos 4 anos. A gente fez menção há pouco que o dado de geração de emprego com carteira assinada é o melhor julho, se a gente fizer uma comparação dos últimos 6 anos, ou seja, também na indústria houve uma melhora. Os dados são da CNI. Aqui, olha, as grandes empresas, chegou a 68% na média, mas as grandes empresas puxaram para cima com 73% de capacidade usada, ou seja, diminuiu a ociosidade na indústria. As médias com 66% e as pequenas com 60%. Obviamente, mais capacidade usada, o crescimento da produção chegou a 52,2 pontos e essa escala é de 0 a 100. A CNI faz escala sempre de 0 a 100. Acima de 50, nós estamos num cenário otimista, ou seja, está muito próximo ali do medidor, do médio ali, mas nós estamos falando de um cenário positivo. Ou seja, o emprego é o melhor julho nos últimos 6 anos, a capacidade instalada na indústria, do uso da capacidade, é o melhor dos últimos 4 anos. Eu tenho uma melhora na indústria, tive uma melhora no emprego. Claro, de novo, é sempre bom fazer essa menção, não é tudo o que gostaríamos que fosse. Mas eu estou vendo uma indústria se recuperando.
E se fosse em relação a junho, tinha uma recuperação por causa da greve dos caminhoneiros, mas nós estamos falando do mês de julho agora. Sim. E aí eu tenho uma continuidade, não é? É um crescimento já que dá uma ideia de sustentável. Há sinais positivos, sem dúvida nenhuma. Também é negar o óbvio, né? A gente teria que ser melhor, etc. Mas o país passa por um ambiente de incerteza política que não permite que seja mais do que isso. O que mostra que o Brasil é bem maior do que seus políticos, pelo visto, né? Vai crescer. Eu não tenho dúvida, eu não costumo fazer esse tipo de projeção, mas eu acho que o resultado das eleições será extremamente positivo. Vai ganhar um candidato tranquilo, com um discurso razoável, que não vai dividir o país, e um discurso para fazer reformas e para a indústria crescer. É o que a indústria está vendo, é o que a gente tem medo. Ninguém tem certeza disso que eu estou falando. Eu posso errar, mas acho que a probabilidade de a gente estar caminhando para o lado positivo é grande. Pina, por onde você sustenta esse seu argumento? Você acha que na hora da decisão, na hora de votar, o eleitor não fala de graça? Aí ele sabe que tudo tem um preço. Eu não vou contar o santo, porque ele talvez não me permita, mas eu conversando com um amigo, ele falou assim: Pina, esses votos mais radicais para todos os lados, essa agressão dos dois lados, né? É que nem um monte de amigo num bar bebendo, e aí um fala, vamos pular de bungee jump, todo mundo fala, vamos pular de bungee jump. Quando chega na beira do precipício, a maioria não pula, 90% não pula, a urna é o precipício. Você vai com raiva para votar, ou com ódio, ou com preconceito, ou bronqueado, é natural, o brasileiro está cansado, a gente está sem emprego, etc. É tudo natural, é compreensível, a gente tem que compreender o momento do brasileiro, senão a gente faz a análise errada. Mas chega na urna e fala, mas eu vou morar nesse país, a urna é o precipício. Aí eu acho que a racionalidade vai se impor. E o brasileiro demonstra ter bastante racionalidade. O empresário também acredita nisso, senão a gente não estaria vendo alguma recuperação, a gente estaria vendo destruição de capital, venda de empresas, não estaria vendo lançamentos de imóveis. É tênue, mas é positivo. Então, eu acho que os sinais são razoáveis, pelo menos. Eu costumo fazer essa menção aqui. Quando eu tenho um dado pequeno negativo, ele é negativo. Um dado pequeno positivo é positivo. Gostaríamos que fosse mais? Claro. Temos 12 milhões de desempregados. O tamanho do crescimento da economia, obviamente que a gente gostaria que fosse maior e mais intenso. E não só gostaríamos, porque precisamos, mas porque é uma pena porque a gente poderia crescer mais. Tem tudo para crescer mais. O país tem muito a fazer. E você acredita que é essa percepção que o eleitor vai levar, ou seja, dessa maturidade de entender? Porque as experiências eleitorais, convenhamos, desde a redemocratização na eleição de Fernando Collor em 1989, acho que experimentamos tudo, né? Sim. Quer dizer, a maturidade não é isso um mesmo. problema de experimentação. Quer dizer, não. Agora as pessoas sabem o que votar em um, o que acontece, o que acontece com o outro. E outro, era natural que a gente fosse experimentar de tudo, porque o Brasil tem muito a fazer e nenhum governo foi exímio, administrador público, maravilhoso, que as pessoas sentem uma enorme saudade. Nenhum deles. Todos têm alguns lados positivos e alguns pontos negativos. E agora a gente já experimentou de tudo e sabe quais são os custos e os benefícios. Eu acho que agora, claro, a gente pode errar mais aí para frente, mas eu acho que o eleitor foi amadurecendo. Nossa democracia é jovem. Nós estamos falando de menos de 40 anos. Estamos falando de 4 presidentes eleitos, né? O Fernando Collor, o Fernando Henrique, o presidente Lula e a presidente Dilma. Isso. 4 presidentes. Nós voltamos para 4 presidentes só até agora. Então, se olhar nos Estados Unidos, o Trump é o 45º presidente, sem nenhuma interrupção na democracia. É claro que eles têm uma tradição maior eleitoral, mas nós estamos aprendendo. Eu acho que a gente já passou, como você falou, por vários espectros da economia, da ideologia, da política, e o brasileiro vai aprendendo gradativamente. A minha percepção, eu acho que também aumentou a percepção do eleitor de entender o país como longo prazo. Eu acho que sim. O eleitor tem reclamado de coisas da noite para o dia. O eleitor tem reclamado de coisas óbvias e necessárias que ele passou a entender, essa distribuição política de vários partidos, a necessidade de coalizão. Eu não acho que a gente vai ter que mudar do dia para a noite, porque isso seria uma ruptura, mas ele já entendeu que isso não é bom. Ele está exigindo, olha, como é que você vai fazer coalizão com todo mundo? Então, como é que você vai fazer para controlar isso? Isso não tinha no passado. O eleitor vai aprendendo e vai começando a cobrar. É isso que vai fazer a democracia melhorar. Esse é o melhor caminho. Como dizia o Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes, tirando todos os outros. E é isso mesmo. Tem que ter paciência. Senão a gente vai para soluções extremas. Nenhuma delas se justifica, eu acho. A gente experimentou as soluções extremas. Não acho razoável. A última crise é a explicação disso. Fábio Pina, obrigado pela gentileza. Durante todo o programa aqui hoje. Prazer. Fábio Pina, economista da FEComércio, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, nessa participação especial, explicando um pouco mais de todos os números e fatos da economia hoje.
O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã, às 7 da noite, aqui pela TV Brasil. Até lá.